Nós estamos recebendo aqui ao vivo no estúdio o promotor Maurício Verdejo, da primeira vara da infância e da adolescência. Boa tarde, doutor Maurício. Boa tarde. Obrigado pela presença do senhor. Eu queria que o senhor explicasse, nesse caso, por que dois dos menores ficarão no regime fechado e outros dois não. Sim, são a participação de cada um deles. Dois foram até que estavam com a arma e dispararam. Um disparou, levou um tiro. O outro foi o que atirou na nuca do policial. O tiro foi pelas costas. Esses dois que estavam no momento, eles receberam a medida de internação, que é o fechado. E os outros dois, na verdade, tiveram uma participação de menor importância. Eles emprestaram a arma, porque eles, na verdade, são uma quadrilha, que tem até uma distribuição do produto do crime, do produto dos roubos. Eles se organizam para planejar e para depois dividir o resultado do furto. Sim, nesse caso, tinha até no Facebook fotos deles com arma, com som musical, um clipe, na verdade, mostrando a atuação deles nesse mundo do crime. Bom, a gente viu aí o delegado-geral falando que são 40 menores que a polícia já catalogou que são reincidentes, que cometem os mesmos crimes, o roubo, o assalto, e vai apreendido, mês que vem está nas ruas de novo cometendo os mesmos crimes. Como interromper esse círculo delituoso? Isso é uma realidade que estava acontecendo. Por quê? Porque o ECA determina que em 45 dias é obrigatório terminar pelo menos com a sentença. Foi o que a gente está conseguindo implantar. Em 30 e 40 dias estamos saindo a sentença de todos os atos infracionais, inclusive grave ou mais simples. Foi o caso do governador, foi o caso da menina lá do Porto Alegre, que também já... Ariana, né? A Ariana, acho que já saiu a sentença do caso. Então a gente pegou os casos modernos, os atuais, praticamente deixou e colocou em dia, está colocando em dia. Tem 40... Hoje foi uma reclamação, mês passado, o doutor Lopes falou que estava tudo parado, que o Ministério Público não dava andamento, certo. Que os processos não caminhavam. Todos estão representados, adolescentes, hoje. E a audiência é de uma forma diferente. Fizemos essa parceria com o doutor Lopes, a doutora Aline, que é defensora, que está na maioria dos casos. A gente profere a sentença na hora, oral. O doutor Lopes já coloca para o adolescente qual é a sua medida aplicada. Tanto nesse caso aí do segurança, do filho do governador, como os demais. Agora, o que acontece? Antes, não tinha medida nenhuma. O adolescente saiu com 45 dias, como se a pena dele fosse os 45 dias. Você tem vários casos, não é todos que são internações, não são todos os roubos que são internações. Porque eu dou um exemplo de ontem. Internação é a coisa mais grave. É mais grave. Um caso de ontem, um adolescente sem braço, só com um dos braços, roubou, pegou uma senhora, levou as coisas. Esse caso, lamentável. Parece que ele tinha usado droga. A gente não pode internar. É a primeira vez que aconteceu um caso na vida dele. Ele tem 16 anos. Está no segundo ano, está no terceiro ano do segundo grau. Está na escola. Está cursando. Está tudo. O que a gente fez? Colocou com a inovação que a gente está fazendo lá na vara da infância, colocou ele para trabalhar sábado e domingo, 4 horas cada dia, no HUT. Quer dizer, o senhor, claro, com o juiz, com a defensora, estão buscando uma dosimetria das penas, é isso? Isso. Dar doses mais fortes para quem tem uma infração mais grave e uma dose menor para quem faz um crime mais simples. Isso. O que a gente não pode deixar acontecer é sair com 45 dias sem nenhuma medida. Do jeito que estava? Do jeito que estava. Esse aqui não tinha condições. Agora, na reportagem também da Gorete, a gente viu aí que há uma reclamação das unidades, o SEM e a unidade feminina também, que não estão aparelhados para receber esses menores e que, inclusive, as fugas são muito frequentes.
Com relação a isso, o que é que a promotoria pode fazer? Então, o Ministério Público está preparando, a gente fez a vistoria, depois que a gente chegou lá, a gente fez uma vistoria em todas as unidades, no CEIP, no SEM, e detectou Desculpe, várias... doutor, o senhor está lá há quanto tempo? 1 mês e 20 Está dias. com 50 dias lá, certo? Isso. E a gente detectou algumas falhas. Inclusive, um dos adolescentes do Porto Alegre, da moça do Porto Alegre, ele fugiu. Ele cerrou a grade do CEIP e fugiu. É impressionante como que ele arrumou essa serra, né? Então, são vários fatores que nos levou agora com os relatórios. Essa semana ou na semana que vem, vamos instituir um inquérito civil público para investigar toda essa falta de infraestrutura. E nós vamos dar acompanhamento, diga ali. Os telespectadores aqui, doutor, participando e alguns deles dizendo que acham que o julgamento aconteceu de forma muito rápida. E o outro diz que já que eles agem em conjunto, não importa quem disparou a arma, deveriam ter a mesma pena. E um outro quer saber a sua opinião sobre o projeto da redução da menoridade penal. Então, nesse primeiro caso aí, não é porque eles, quando está junto, também recebe a pena igual. Não quer dizer que só o que disparou que vai receber, não. É porque lá tinha um que só forneceu a arma. Ele forneceu... Ele não estava na cena do crime. Não crime. estava nem perto, ele só forneceu a arma. É porque eles têm uma... É uma rede, né? Digamos que a sorte dele foi que ele não foi nesse dia. Aham. A arma era dele, ele emprestou, mas não foi. Quanto à menoridade, eu entendo o seguinte, já dei esse exemplo do menino. Não tem como colocar alguns casos, ser tratado como adulto, isso mesmo depois dos 16 anos. Isso é fato. Agora, esses crimes graves, o que a gente poderia fazer é aumentar esse 3 anos para 6 anos, por exemplo. O senhor quer dizer não reduzir a maioridade, mas alterar o ECA? Alterar o ECA em alguns dispositivos, por exemplo, em crime de homicídio qualificado, em crimes... Estupro. Latrocínio, estupro, colocar esse adolescente um tempo maior de internação. Por exemplo, o dobro. De 6 anos. 6 anos. Eu acho que eu seria uma medida... e esses 6 anos seriam todos cumpridos no centro para adolescentes ou quando ele completar 18 passa para um presídio normal? Ficaria até os 21, que é hoje, né? Hoje até os 21 é nos adolescentes. E depois do 21 ele ia... Se ainda tiver pena para cumprir, vai para o presídio normal. Podia ser até um intermediário. A gente tem que buscar uma... Casa de custódia. Poderia ser uma ala. Criar-se uma ala. Criar-se uma ala, por exemplo. Nos presídios. Nos presídios. Para abrigar esses que vêm do... intermediário. Seria uma solução. Tem que ser criativo. Agora, a menoridade. Você, por exemplo, não pode pegar um rapaz, uma moça, esses dias esteve lá, que entrou numa loja de departamento e pegou 5 sutiãs, bermuda, vários utensílios e colocar ela na casa de custódia ou no presídio feminino. A gente tem medida que a gente implanta para que ela ressocialize. O senhor quer dizer que essa aqui é vamos dizer aqui, uma novata, uma iniciante no mundo do crime, se você puser ela, se a justiça colocar essa moça dentro de um presídio já normal, ela vai... ela vai recrudescer, ela vai se tornar ainda... vai aprender... Será uma escola de crime para ela. Uma escola, porque o sistema atual... Eu atuava junto ao doutor Eloy na execução penal e a execução penal já não funciona. Se colocar adolescente lá, aí que vai complicar mais. Vai formar esse adolescente. Bem, eu quero agradecê-lo pela presença aqui com a gente, pelas informações, pelas opiniões que o senhor nos trouxe. Muito obrigado.